Amém. Amadas irmãs, tudo bem com vocês? Eu estou um pouco nervosa, mas eu espero que o Senhor possa me acalmar até o final dessa mensagem. Amém. O tema de hoje, irmãs, é a mulher virtuosa e ela não é preguiçosa. E nós já percebemos, nós já escutamos duas mensagens, né? Que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e a mulher virtuosa, ela é confiável. Irmãs, assim como nessas duas experiências que nós já vimos as irmãs compartilhando, que em alguns momentos nós falamos com sabedoria e outros momentos não é diferente com a preguiça. Em alguns momentos, irmãs, nós somos cheias de disposição, mas em outros momentos nós exercitamos a nossa preguiça, infelizmente. Irmãos, mas graças ao Senhor que o tema desse livro é a mulher virtuosa em construção. Nós estamos nesse processo de construção. O Senhor está construindo em nós essas virtudes. Falar com sabedoria, ser confiável, não ser preguiçosa, para que essas virtudes possam ser vistas em nós, pelas pessoas, pelos irmãos da igreja, pelos membros da nossa casa. E o Senhor está querendo que essas virtudes elas sejam exercitadas em nós. Senhor Jesus, eu queria, irmãs, começar lendo para vocês o provérbio 31, que fala da mulher virtuosa. E ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Eu não sei se as irmãs perceberam a quantidade de versículos que mostra quanto essa mulher trabalha. Irmãs, ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela traz o pão de longe. É ainda à noite e ela já se levanta para trazer mantimentos para sua casa. Ela adquire uma propriedade, irmãs, e ela planta uma vinha. Ela não teme a neve, porque ela fez vestes para os membros da sua casa. Ela faz roupas de linho para vender. Ela atende o bom andamento da sua casa. Quantos versículos nos mostram que essa mulher virtuosa, ela é cheia de disposição, ela trabalha, ela não é preguiçosa. Mas nós não podemos exercitar a nossa preguiça. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos encha de disposição. Senhor Jesus, e eu elenquei 4 categorias de uma mulher virtuosa não preguiçosa. A primeira categoria, irmãs, é que ela é guerreira, ela é disposta, ela luta pelos seus sonhos. Irmãos, ela não fica murmurando. Aqui ela diz que busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela trabalha de bom grado. Ela não trabalha murmurando. Uma guerreira, irmãos, ela não murmura. Ela trabalha de bom grado. Em Provérbios 21, 25 diz o seguinte:
O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. E em Provérbios 13, versículo 4, também diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Eu estava percebendo, lendo esses versículos, que a diferença do preguiçoso para o que não é preguiçoso é porque todos dois, eles desejam. O preguiçoso, ele deseja. Ele morre desejando. O preguiçoso deseja e nada tem. Só que o que não é preguiçoso, irmãs, ele vai atrás. Ele não se contenta. Enquanto o preguiçoso morre desejando, a mulher guerreira, a mulher virtuosa, ela vai em busca para adquirir o que tanto deseja. Senhor Jesus. E às vezes, irmãs, no aspecto profissional, porque nós mulheres somos muito atarefadas. Nós temos a casa, nós temos o serviço à igreja, nós temos o viver profissional, nosso viver social, tudo isso, nós temos tarefas para executar. E às vezes no nosso viver profissional, nós anelamos prosperar profissionalmente, mas acaba, irmão, que não temos disposição. Murmuramos quando uma tarefa nos é pedida. Ah, isso não compete a mim, não quero fazer. Senhor Jesus, no nosso viver familiar, irmãos, eu estava tocando. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos não ter preguiça para buscar mantimentos para a nossa família, para suprir a nossa família. Eu queria mostrar para vocês 2 exemplos de mulheres que não teve preguiça nas tarefas de casa. O primeiro exemplo está em Lucas 4. Lucas 4. O versículo 38 e 39, que diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Irmãs, que mulher guerreira, que mulher cheia de disposição. Estava doente, mas assim que passou a febre, ela já se levantou, já se encheu de disposição para servir, para cuidar dos membros da sua casa, para cuidar da sua família. Senhor Jesus. Outra mulher virtuosa, não preguiçosa, que eu quero ler para vocês, está lá em Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Irmãs, Ruth pediu para ir ao campo buscar espigas. Olha que quanta disposição de Ruth para trazer mantimentos, irmãs, para sua casa, para ela e para Noemi. Ela pediu a Noemi: deixa-me ir ao campo. E aí, irmãs, outros versículos à frente, eu não vou ler para não me estender muito, mostra que Ruth saía pela manhã e já era tarde. E Ruth ainda estava apanhando espigas. E aí, irmãs, o que mais me surpreendeu foi no capítulo 3, versículo 11. Olha esse relato de Ruth. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Oh, Senhor Jesus, irmãs, quando nós somos cheias de disposição, as pessoas dão testemunho a nosso respeito de que nós somos mulheres virtuosas, de que nós somos cheias de disposição. Porque todo o povo sabe que ela é mulher virtuosa. Irmãos, as pessoas precisam dar testemunho a nosso respeito, de que nós somos dispostas para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família. Em tudo aquilo que nós somos, que compete a nós, irmãs, nós precisamos ser responsáveis. Senhor Jesus, irmãos, e também na igreja, nós precisamos ser cheios de disposição. Irmãs, nós estamos nesse exército, precisamos guerrear pelas coisas do Senhor. E nós temos muitos serviços na igreja. Nós não podemos deixar outras irmãs sobrecarregadas. Nós precisamos servir na igreja. E a Bíblia, irmãs, ela é muito sábia. Ela deixou muitos exemplos de mulheres que eram cheias de disposição. Eu queria ler com vocês Romanos 16, que diz assim. Só um pouquinho. Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e as ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Olha só, irmã, essa irmã, quanto recomendação Paulo pediu para essa irmã, porque, irmãs, ela tem ajudado. Nós precisamos ajudar no serviço da igreja. No versículo 6, ainda diz assim: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. No versículo 12 diz: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Irmãs, quantas mulheres ele fez questão de descrever. Muito trabalhou muito. Irmãs, precisamos de disposição para servir na igreja. Precisamos de disposição para os serviços, para não deixar nenhum irmão sobrecarregado. Senhor Jesus, mas outra característica da mulher virtuosa, não preguiçosa, além de guerreira, ela é organizada. Oh, Senhor, me faça uma mulher organizada. Irmãs, porque eu não sou muito organizada. Senhor Jesus. Irmãs, porque a preguiça, ela leva à desorganização. Você fica retardando as tarefas, acaba que acontece um acúmulo de tarefas e aí gerou a desorganização. Você não consegue mais dar conta da quantidade de tarefas que você tem que fazer, porque, irmãs, ficou desorganizado. Irmãs, a desorganização, ela tira de nós, irmãs, o nosso foco. É tanta coisa para fazer que você não sabe o que faz. Não sabe se limpa a casa, não sabe se limpa o banheiro, não sabe se bota roupa para lavar, se bota roupa para secar. É tanta tarefa que tira o nosso foco. Ela nos distrai. Irmãs, e nós gastamos a energia, eu pelo menos já tive muito essa experiência, de passar o dia trabalhando e quando chegar de noite dizer assim: a casa ainda não está toda limpa, a roupa não está toda lavada, ainda tem isso para fazer, ainda tem aquilo outro para fazer. Sabe, irmãs? Porque gastamos nossa energia, nos distraímos, o nosso foco, não tivemos foco e acaba, irmãs, que a desorganização continua. Oh, irmãs, precisamos pedir sabedoria ao Senhor para o Senhor nos encher de organização, que o Senhor nos torne pessoas produtivas. Sabe, irmãs, e no nosso viver profissional, no nosso viver social, muitas vezes nos pedem tarefas e nós protelamos, não, eu faço amanhã, eu faço depois. E aí, com o tempo, outra tarefa surge. Irmãs, e quando chega o prazo para a gente entregar a tarefa, nós entregamos muitas vezes, mas não entregamos como devemos, na qualidade que deveríamos, com o serviço como nós podemos prestar um serviço de maior excelência. Oh, Senhor Jesus. Irmãs, e também no viver familiar, essa mulher virtuosa, ela é organizada. Em Provérbios 31, não sei se as irmãs prestaram atenção, mas no versículo 27 diz assim: atende ao bom andamento da sua casa. Irmãs, ela é organizada. A sua casa tem bom andamento. Não tem um caos que você passa o dia todo trabalhando e as coisas não prosseguem. Não tem isso. Por quê, irmãs? Porque ela atende ao bom andamento da sua casa. Porque ela é uma mulher organizada. Oh, Senhor Jesus. Irmãs, e no viver espiritual nós também precisamos ser organizadas. Eu estava sendo constrangida por essa palavra. Quantas vezes, irmãs, eu já comecei uma tarefa e não concluí? Quantas vezes eu já comecei a ler a Bíblia e não finalizei? Não li o alimento diário os 7 dias da semana? Iniciei um livro e não terminei? Irmãos, eu preciso de organização na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida, para o Senhor me ajudar a ser essa pessoa organizada. Senhor Jesus. Irmãos, uma frase que eu li no livro que muito me impactou é que diz o seguinte: a preguiça nos impede de gozarmos das bênçãos de Deus. Senhor Jesus, sabe, irmãs? Quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de ler os livros, por preguiça, por desorganização, por esse caos que está formado, nós deixamos de gozar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Oh, Senhor Jesus, Senhor, eu não quero perder nenhuma bênção que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero gozar de todas elas. Por isso, me encha de disposição. Oh, Senhor Jesus,
E para haver organização, irmãs, nós precisamos de duas coisas: planejamento e organização do tempo. Nós precisamos elencar quais são, o que é importante, o que é urgente, para não darmos início a uma tarefa, irmãs, e não concluir. Eu estava lendo essa palavra, como o Senhor, irmãos, ele é organizado. O exemplo da criação é um exemplo de extrema organização. Deus não podia, no primeiro dia, criar as árvores, porque as árvores precisam de luz, precisam de terra seca, precisam de água. Ele não podia, irmão. Então, para criar as árvores, primeiro ele teve que, no primeiro dia, ter luz, depois haja a porção seca, depois separação das águas de cima com as águas de baixo. Ele não podia criar os animais antes de ter criado as árvores. Irmãos, como Deus planejou a criação do mundo de forma organizada. Tudo bem direitinho, no seu devido lugar, no seu devido tempo, no determinado dia. Porque um, irmão, precisava do outro. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nos faça mulheres virtuosas organizadas. Oh, Senhor Jesus, irmãs, também precisamos organizar o nosso tempo. O nosso tempo é tão valioso para o Senhor. Oh, Senhor, e às vezes gastamos tanto tempo com coisas supérfluas, muito tempo em redes sociais, não só contra redes sociais, mas muito tempo, irmãs, que nós podemos gastar esse tempo realizando as nossas tarefas, que muitas vezes não concluímos. Ó, Senhor, eu queria ler com as irmãs Lucas 14, do 28 ao 30, que diz o seguinte. Oh, Senhor Jesus, que diz o seguinte. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ó, irmãos, nós temos, nos é designado todos os dias tarefas. Todos os dias é designado a nós tarefas. E nós precisamos dar início e concluir. Senão, irmãos, assim como Ruth foi uma mulher que as pessoas davam testemunho da sua disposição, também, irmãos, nós podemos ser exemplos negativos e darmos testemunho da nossa falta de organização e darmos testemunho negativo diante das pessoas. Irmãs, se iniciarmos uma tarefa, uma atividade, algo a fazer, ó Senhor, nos ajude a concluir, que o Senhor possa nos capacitar, nos ajudar todos os dias a concluir as tarefas que nós somos designados. Senhor Jesus. Mas outra característica da mulher virtuosa, ela é guerreira, ela é organizada, irmãs, e ela é proativa. Senhor Jesus. Irmão, a pessoa reativa é que ela só reage quando acontece, quando surge a necessidade. Aí sim nós somos uma mulher reativa. Quando surge a necessidade, ela vai resolver o problema e aí isso é uma característica de uma pessoa reativa. Já a mulher proativa, irmãos, ela não espera surgir a necessidade. Quando ela percebe que aquilo pode gerar uma necessidade, ela já supre as necessidades da sua casa. Ó Senhor, não queremos reagir mediante estímulos, irmãos, externos, ou até mesmo mediante situações que venham a surgir negativas na nossa vida. Nós precisamos reagir antecipadamente. Senhor Jesus, eu estava vendo, né? Às vezes, no viver familiar, um filho fica viciado em televisão, né? Mas a mulher proativa, ela precisa perceber que o filho está gostando muito e poder ajudar ele, para que ele não venha a ter danos no futuro, né? Assim também, irmãos, é no nosso viver espiritual. Nós precisamos buscar o Senhor, não só mediante estímulos, não só mediante necessidades que venham a surgir na nossa vida, é que nós vamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor independente disso. Buscar o Senhor em toda e qualquer situação. Sejam em pastos verdejantes, em águas de descanso, veredas de justiça, vale, sombra da morte. Irmãos, precisamos buscar o Senhor em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, eu queria mostrar para vocês, irmãos, o exemplo de da mulher virtuosa. Está lá em Provérbios 31 também, mostra que a mulher virtuosa, Provérbios 31, do 21 ao 22, diz o seguinte:
No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ó Senhor, irmãs, ela não teme a neve, ela não teme o frio na sua casa. Sabe por quê, irmãs, ela não teme frio? Porque no verão ela já estava produzindo vestes para sua casa. Irmãs, ela foi proativa. Ela não esperou chegar o frio para ela produzir roupas, cobertas para sua casa. Ela já estava produzindo antes do frio chegar. Por isso, irmãs, que ela não teme o frio. E outro exemplo de uma mulher que foi extremamente proativa está lá em Marcos, irmãos. Esse exemplo muito me chamou a atenção. Marcos 14. Oh, Senhor Jesus. Diz assim, a partir do 3. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre eles entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Irmãs, olha esse versículo. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, ela antecipou-se. Ela ungiu o Senhor. E os próximos textos prosseguem é a traição de Jesus. Jesus é morto, crucificado e a ressurreição. Irmãs, se ela não ungisse o Senhor nesse momento, será que ela ia ter outra oportunidade para ungir o Senhor? Irmãos, ela teve uma atitude proativa. Ela antecipou-se. Uma mulher proativa, ela se antecipa antes que as situações venham a existir. Nós precisamos ser tais mulheres que se antecipam. Irmãs, e ela fez o que pôde. Nós precisamos fazer o que nós podemos pela nossa casa, pelo viver da igreja, pelos irmãos. Precisamos pedir ao Senhor disposição para fazer o que podemos. Senhor Jesus, irmãos, as pessoas acham os proativos um desperdício. Eles achavam da parte dela um desperdício. É um exagero. Não tem necessidade disso. É um exagero você fazer isso. Irmãos, mas a mulher proativa, isso não é um exagero. Irmãos. Isso é bênção. Porque ela está evitando situações que venham a recorrer na sua vida. Oh, Senhor Jesus. E por último, irmão, mas não menos importante, pelo contrário, a mulher virtuosa não preguiçosa, ela é disciplinada. Oh, Senhor Jesus. Sabe, irmãs, às vezes nós planejamos, organizamos, está tudo arquitetado. Vai ser isso, depois aquilo, depois isso outro, tudo arquitetado. Mas no momento da execução, irmão, muitas vezes nos falta disciplina. Nós queremos motivação. Irmãs, de onde é que nós vamos encontrar motivação para fazer as tarefas de casa que nós não gostamos? Não tem, irmãos, motivação. Nós não temos motivação para fazer as tarefas de casa que nós não gostamos. Mas nós precisamos, irmãos, ser disciplinadas. Ó Senhor, nos faça tais mulheres disciplinadas. Irmãs, que faz sem vontade. Nós precisamos fazer sem vontade, ser disciplinadas. Senhor Jesus. Irmãs, a disciplina, ela tem uma característica muito importante. Ela gera em nós bons hábitos. A princípio, você faz aquilo com disciplina. Mas chega um momento que você não está realizando mais aquela tarefa por causa da disciplina. Você está realizando porque aquilo se virou um bom hábito. Eu estava lembrando, Lucimar, ela ora de madrugada. Certamente, nos primeiros dias, ela precisou ser disciplinada. Colocar celular para despertar, não sei. Mas aí ela começou a orar de madrugada. Irmãs, e isso se virou um hábito. Hoje, já não é mais a disciplina que atua sobre ela, mas já é um hábito.
Precisamos, irmãs, ter bom hábito, ter bons hábitos. Pedir ao Senhor, né, sabedoria para ter disciplina no nosso dia a dia. Não fazer só as coisas por motivação. Ah, eu vou buscar o Senhor só quando eu for motivada. Só quando uma irmã vier a mim me motivar é que eu vou buscar o Senhor. Não, irmãs. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos ser disciplinadas. Todos os dias precisamos ter um momento com o Senhor, irmãs. Ler a palavra, orar, ter um momento de intimidade com o Senhor. Isso é disciplina. Se nós não fizermos isso, só vou orar quando a irmã for orar comigo. Irmãs, nós não podemos viver só quando formos motivadas. Nós precisamos da disciplina. Se não formos disciplinadas, irmãs, nós vimos esse final de semana que o Senhor pode nos disciplinar. Irmãs, e se o Senhor nos disciplinar, ainda para nós isso é um conforto. Porque a vara e o cajado, irmãs, ele nos consola, ele nos encoraja. Senhor Jesus, mas irmãs, vamos procurar ser disciplinadas para buscar o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Paulo foi alguém disciplinado. Ele esmurrava o seu próprio corpo. Oh, Senhor Jesus, que experiência, irmãos. Irmãs, Senhor Jesus. E para finalizar, irmãs, eu quero ler com vocês Mateus 25. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mateus 25, na parábola dos talentos, diz o seguinte, que um certo homem foi se ausentar do seu país e aí chamou os seus servos. Né? Aqui a gente vai ver o exemplo positivo de uma pessoa disposta e um exemplo negativo de uma pessoa preguiçosa. E aí ele chamou 3 servos. A um entregou 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E aí, quando ele voltou de viagem, ele chamou os seus servos. Ao que recebera 5 talentos, ele disse assim, então, aproximando-se, versículo 20, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E do mesmo modo, irmãos, procedeu com o servo que recebera 2 talentos. Servo muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãs, mas quando chegou o servo que só tinha recebido 1 talento, olha só o que aconteceu. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e que ajuntos onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãs, aqui é uma experiência de uma pessoa que foi disposta, que o Senhor entregou 5 talentos e ela saiu a negociar outros 5. Mas também nós temos um exemplo negativo de uma pessoa que recebeu 1 talento, irmãs, e ele foi e enterrou. Ó Senhor, irmãos, precisamos ser dispostos. O Senhor confia em nós. E o que mais me chamou a atenção, irmãs, é que esse servo foi lançado para as trevas exterior, para o choro e ranger de dentes. Sabe, irmãs, a preguiça pode nos tirar do reino. O Senhor, Ele conta conosco. O Senhor entregou-nos pessoas para pastorear, para cuidar, para alimentar, sabe, para pastorear o rebanho. E muitas vezes, irmãs, estamos deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Irmãs, dessa experiência maravilhosa de preguiça. Irmãs, mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós saímos para cuidar de pessoas, para orar por elas. Não, eu não quero, irmãs, que no dia que o Senhor voltar, o Senhor olhe para mim e diga serva mau e negligente. Oh, irmãs, eu quero negociar os meus talentos. Eu quero sair e pregar o evangelho. Eu quero sair e cuidar de pessoas, pastorear o exército de Deus. Senhor Jesus, o irmão Pedro esses dias compartilhou a experiência de Neemias. Com uma mão, irmãos, ali na reedificação dos muros,
Com uma mão segurava a espada e com a outra, irmãos, colocava tijolo, cimento, estava reestruturando os muros. Irmãos, nos últimos dias que nós estamos vivendo, essa deve ser a nossa postura. Senhor Jesus, ser disposta. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, precisamos ter nossos reservatórios cheios para quando, irmãos, sair dispostos. Às vezes a gente está comendo muito a palavra, esses dias nós temos sido muito alimentados da palavra. Talvez estejamos todos com o reservatório cheio, mas precisamos ter disposição para sair, para pregar o evangelho. Não adianta ter só os depósitos cheios e não sair para alimentar as pessoas. Irmãos, nós vimos esses dias que o Senhor quer nos fazer herdeiros. E esses herdeiros não é para exercer domínio, esses herdeiros é para pastorear, é para cuidar do rebanho de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor nos encha, irmãos, de disposição para cuidar do rebanho do Senhor, para pastorear, para apacentar. Senhor Jesus, amém. Mães, muito obrigada pela atenção. Espero ter sido clara, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curta. Senhor Jesus, amém.